Boa tarde a todos. Padre Júlio, muito boa tarde. É uma alegria imensa estar aqui. Quero, em primeira mão, agradecer os curadores, os realizadores dessa mostra. A gente sabe o quão difícil tem sido para a cultura nesses últimos tempos, mas resistimos aos escombros, resistimos à intolerância e resistimos criativamente às políticas que nos colocam cada vez mais nessa posição de resistência. Então, em primeira mão, muito obrigado pela realização dessa mostra num contexto tão difícil. E, nesse momento, quero também colocar a alegria de estar aqui com o Padre Júlio Lancelotti, uma figura emblemática na cidade de São Paulo, no país, no Brasil, que tem feito um trabalho extraordinário junto ao povo de rua, à população em situação de rua, e eu diria também que a todos aqueles que, de alguma maneira, são abandonados pelo sistema que ora nos rege, um sistema injusto, um sistema desigual, um sistema que precisa reconhecer no outro a sua humanidade. Essa é uma tarefa inconclusa, especialmente num país como o nosso. E nós aqui vamos discutir hoje um pouco como que a arte pode ser uma ferramenta não só para conscientização, mas especialmente para criar essa transcendência espiritual e mística de reconhecimento de todas as pessoas como sujeitos criativos e com potencial de uma vida justa. Padre Júlio, o senhor falou numa entrevista ao El País que a gente insiste em buscar Jesus na igreja, mas ele insiste em ir para debaixo do viaduto. Tá? Como fazer com que essa figura de Jesus, que está em cada uma das pessoas que são abandonadas pelo sistema, possa ser reconhecida na nossa sociedade, fora dos muros e dos templos das igrejas e dos lugares onde, usualmente, as pessoas imaginam que vão encontrar Jesus. Boa tarde, eu também agradeço a todos, a todas de estarmos neste momento e nessa comunicação. Eu acredito que nessa questão que você coloca, nós temos que levar Jesus a sério. E levá-lo a sério é ouvir o que ele diz, entender o que ele diz, contextualizar o texto no contexto, porque sempre eu digo que o texto fora do contexto vira pretexto. E nós podemos usar Jesus de pretexto para as nossas próprias posições, nossas próprias ideias. Então, se você levar a sério o que ele diz, ele mesmo diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, eu estava com fome, você me deu de comer, eu estava com sede, me deu de beber, eu estava nu, você me vestiu, eu estava peregrino, você me acolheu, eu estava na prisão, você me visitou, e doente, cuidou de mim. E tudo isso está na vida. Então, encontrar Jesus, levá-lo a sério, é encontrá-lo na vida, na mão e na contramão, nos acertos e nos desacertos, na vida. Onde é que está o faminto, o sedento, o despido, o encarcerado, o doente, o forasteiro? Então, ele não está, via de regra, nos templos. Ele está na praça, na rua, embaixo do viaduto, embaixo da ponte. Então, por isso que eu digo que ele insiste, eu não nego nisso, a presença, como é vista no mundo católico, a presença eucarística no templo, mas o templo é sagrado não em si mesmo. Ele é sagrado porque as pessoas lá se encontram para celebrar a vida. A sacralidade do templo não é a pedra, é a pessoa. A sacralidade do templo é a vida. E onde a vida está? Embaixo do viaduto, que ela está faminta, despida e abandonada. O senhor acha possível arrancar as pedras das mentes e dos corações da elite brasileira, uma elite que tem uma tradição histórica de violência, de brutalidade, de indiferença em relação ao seu povo, sem perder a fé,
sem perder a esperança de que um dia nós possamos nos encontrar com esse país que a gente tanto convoca, um país de justiça, um país de compaixão, um país de amor? Isso são metas, são propostas que nós temos, ou vamos dizer, o nosso horizonte. Agora, eu tenho bastante claro que isso é um processo histórico, e todo processo histórico ele é feito de possibilidades e de impossibilidades, porque é feito de muitas questões que se colocam na história. A história está misturada com intencionalidades, com a questões fundamentais, como questões econômicas, sociais, como luta de poder. Então, a luta histórica é difícil. Sabe, um exemplo que me chama muita atenção contemporâneo é do grande poeta e do grande profeta Dom Pedro Casaldáliga. Tudo aquilo que ele poetizou, tudo aquilo que ele profetizou, parece que foi negado na sua morte durante a pandemia, e ele foi sepultado no cemitério dos esquecidos, à beira do rio Araguaia. Mas a sua luta não acabou. Ele continua presente na luta que continua hoje dos quilombolas, dos grupos indígenas, das culturas ancestrais, na luta das mulheres oprimidas, dos operários, dos desempregados, de todos aqueles que são descartados. Então, eu sempre digo, pode ser uma figura de retórica, mas eu tenho muita convicção que o amor nos torna imortais. Quem ama não morre jamais. Que lindo. O senhor falou de Dom Pedro Casaldália. O que tem na sua biblioteca, Padre Júlio? A sua biblioteca que já é famosa, o que o senhor lê, o que o senhor gosta de ler, o que contém essa biblioteca? O senhor falou também do Evangelho de São Mateus. O Evangelho de São Mateus talvez seja o evangelho mais poético da Bíblia, né? A origem, o nascimento, a infância de Cristo, que eles elucida muito nessa jornada de vida figuras que são altamente poéticas, né? Então, assim, o que tem na sua biblioteca e nessa jornada poética que Padre Júlio traçou ao longo de 35 anos de sacerdócio? Na minha biblioteca tem a minha casa, tem meus amigos e amigas, tem as palavras que me fazem pensar, tem as pessoas com quem eu dialogo. Os meus livros são meus amigos e minhas amigas. Eles, para mim, têm vida, eles são vida, são esperança. Eu dialogo com eles. Eu gosto de ler, de vê-los, de localizá-los, de segurá-los, de folheá-los, de até sentir o cheiro deles. Eu convivo com os meus livros. Eles são muito vivos para mim. Eles não são um amontoado, eles são uma comunidade, são um grupo, são sentido para a minha vida. Eu gosto muito dos meus livros e todos eles têm uma luz, uma memória, uma esperança. Muitos são autografados, muitos eu procuro conhecer os autores, saber deles. Alguns que me impressionam muito, eu procuro fazer contato com os autores. E Mateus, por exemplo, quando você fala do Evangelho de São Mateus, cada ano na liturgia católica é dedicado a um evangelista. Uhum. Esse ano é dedicado a Marcos. Eu gosto muito de convidá-los para sentar aqui na minha sala e conversar com eles. Eu procuro entender, compreender o que está dito no não dito, as entrelinhas, o contexto do texto, as provocações. Tem um teólogo que eu gosto muito, um biblista, que se chama Alberto Maggi. Ele é um frade italiano e eu tenho toda a obra dele, gosto muito de ler, e gosto muito do Alberto Maggi, converso muito com ele. E ele diz, o Evangelho é uma bomba, o que eu mais quero é que ela ecloda e um pedaço pegue em você. Então, a gente poderia afirmar que a sociedade brasileira ela precisa se evangelizar, nesse espírito do Evangelho que
traduz, de certa forma, uma experiência que une todos nós, não necessariamente só uma experiência religiosa, né, mas essa experiência que reconhece no outro um ser singular, um ser que tem as condições de uma vida digna e que não diferencia seres humanos por classe ou por raça ou por qualquer outra questão. O que o senhor imagina... É um desafio imenso. É um desafio imenso. Eu acho que mais do que talvez usar o termo evangelizar, porque muitas vezes nós usamos esse termo achando e usando esse termo de maneira muito colonizadora. Sim, parece sem que dúvida. nós temos a doutrina e é querer pôr a doutrina. Eu acredito que a palavra que talvez fosse mais palatável seria: nós temos que humanizar a vida. Eu tenho muita clareza de que sempre que as pessoas dizem para mim, eu vou lá evangelizar, eu falo, faça o contrário, vá lá ser evangelizado. São os pobres que vão te dar a boa notícia. Como é que isso, de certa forma, o que a gente está conversando aqui, Padre Júlio, todo o fundamento disso é um fundamento cultural, a maneira como as pessoas vivem em sociedade, as decisões que elas tomam, os valores, os princípios, né? Tudo isso forma essa cultura que define bastante a maneira como a gente vive e faz as nossas escolhas em sociedade. E quando a gente pensa em políticas culturais, essencialmente a gente pensa muito em atender demandas da produção, que é absolutamente legítimo também. Mas olhando para a sociedade como um todo, uma boa política cultural seria aquela que teria uma política de arte, mas uma política também comprometida com essa humanização que o senhor fala, ou seja, formar uma cultura política, social, que seja capaz de construir essas evoluções ao longo do tempo, né? O senhor tem, em alguma das suas reflexões, uma ideia do que poderia ser essa política de cultura a partir da sua experiência bastante intensa com os mais pobres, com as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, o que poderia, de alguma forma, humanizar essa relação da sociedade brasileira com essas pessoas? Olha, muitas coisas. O povo que está pelas ruas, por exemplo, é um povo muito musical. Uhum. É um povo que interpreta a vida, que fala das emoções, que não tem muito filtro, que ouve e se deixa tocar, é capaz de chorar, é capaz de sorrir, é capaz de dizer o que pensa. Eu acredito muito que o povo que está na rua perdeu muito filtro, então eles são muito diretos, porque eles não têm, eu diria, não têm muito o que perder. Então, eles, primeiro, não têm que ser politicamente corretos. Essa imposição do politicamente correto, eles parece que se libertaram disso. Então, eles são muito diretos para falar da dor, do amor, da fome, do frio, das coisas que eles vivem. Eles também têm muitas artimanhas. Eu gosto muito do Alto da Compadecida. Eu acho que é uma das expressões da arte brasileira mais lindas. E se eu assistir 1 milhão de vezes o Alto da Compadecida, eu vou querer assistir mais 1 milhão de vezes. E acho muito interessante quando a Compadecida diz que a malandragem é a esperteza do pobre. Então, eles têm que aprender para sobreviver às malandragens da vida. E o que é interessante é como eles sabem nos ler, nos interpretar e perceber, muitas vezes, o que é que nós gostamos de ouvir. Então, é só na convivência, nessa convivência muito próxima, que nós vamos podendo perceber o que realmente eles querem dizer. Porque eles aprenderam muito de que nós, muitas vezes, temos muitas expectativas sobre eles.
e ele sabe o que o padre gosta de ouvir, o que o pastor gosta de ouvir, o que a madame gosta de ouvir. Tem um fato interessante que aconteceu na rua há algum tempo atrás. Uma irmã, uma oblata, chamada Ivete, ela está bem idosa, e resolveu passar a quaresma na rua. E ela ficava cansada de tantas vezes que chegava a sopa à noite, às vezes ela já estava dormindo, e ela dizia, já peguei sopa, já estou cansada de pegar sopa. Aí os moradores de rua, que não passam só a quaresma na rua, eles falaram assim para ela, não faz assim, não. Toda vez que chegar a sopa, você pega, mesmo que você não quer mais, você agradece e diz, oi, que bom que você trouxe essa sopa para mim, eu estava esperando tanto. Sabe por quê? Pode ser que no outro dia só venha ele. E aí, você fazendo isso que você não quer, ele não volta. Então, mesmo que você não vai querer, você pega, agradece. Então, a arte de viver, ela é aprendida na dor do ser. E essa dor de ser, às vezes, esquecido na calçada, desprezado, e que, às vezes, só come se alguém aparece para dar, e tem dias que 3 aparecem, e tem dia que nenhum aparece. Então, é uma arte essa de sobreviver. Eu acredito que nós temos que aprender muito, e muitas vezes nós temos a arrogância de só querer ensinar. Uhum. Nós temos que saber que nesta dialética nós aprendemos e ensinamos. Eu acho que isso nos ensina a sermos mais humildes. Nós não sabemos tudo. Nós temos que aprender também. Nós nunca estamos já com tudo. Precisamos aprender dos pequeninos, dos pobres, daqueles que a gente pensa nada sabem. Um dia eu entrei num barraquinho, numa casa coletiva, num lugar muito pobre, e vi uma lata de goiabada em cima da mesa. Uhum. Aí eu peguei aquela lata e falei, uma lata de goiabada. Aí, quando eu peguei e vi, ela estava vazia. E era sem nada, aberta, limpa, vazia. E aí a senhora do barraquinho lá falou para mim, não, isso aí a gente põe no ralo para não passar o rato e a barata. E eu achando que que eles tinham ali uma lata de goiabada. Aquilo era para pôr em cima do ralo, do buraco que tinha no chão, para não passar nem o rato, nem a barata. Então, eles punham aquilo em cima. Então, tem muita coisa que nós precisamos aprender. E, muitas vezes, para aprender, nós temos que ficar calados. Acho que tem uns meses atrás, eu participei de um encontro como esse com o Evandro Fiotti, que é irmão do Emicida, né? E ele estava contando um pouco como que essa vivência da dor, falando que quando eles eram pequenos, a casa onde eles viviam, toda vez que tinha uma tempestade, crianças ficavam com muito medo, porque a casa alagava e muitas vezes enchia, né, de ratos e todo o risco que isso representa. E quanto que essa vivência, a força da mãe também, fez com que isso, de alguma maneira, tivesse refletido na arte que eles produzem hoje, né? Uhum. Na esperança também, na alegria que eles tentam traduzir no processo artístico deles, não como uma superação, mas como um encontro com a vida. Um encontro com a vida. Foi essa expressão que o Fiotti usou nesse nosso encontro. Então, eu sempre ouvindo, as várias vezes, eu vi o senhor no GNT com o Fábio, né, com o próprio Emicida, que estava participando desse encontro também, e esse processo de humanização, ele não é um processo fácil, ele começa, na verdade, com a abertura desse canal de sensibilidade, que pode ser a partir de uma vivência de dor, como essa que o Emicida e o Fiotti carregam ao longo da vida,
como a população de rua tem, cada uma dessas pessoas que tem nome, tem sobrenome, tem identidade, tem um passado, tem uma história, mas ela, de alguma forma, ela também precisa chegar e ser traduzida para pessoas que não tiveram essa vivência de dor, né? E que a gente fica sempre imaginando, e essa foi a troca que a gente teve, que a arte, ela tem um lugar muito especial nesse lugar, assim como a experiência mística também tem, ou a experiência religiosa, né, que nos lembra que todos viemos de um único lugar, né, desse lugar que ele é pura potência, ele é puro encontro. Então, como é que o senhor enxerga isso? A arte, ela tem essa potência de tentar traduzir essa experiência de humanização sem que necessariamente ela seja uma experiência de dor, uma vivência de dor, e como é que ela poderia estar a serviço de quem tem a experiência da dor? Acho que... Olha, eu acredito que a gente tem que ter uma arte no olhar. Olhar a arte da vida, olhar as artimanhas da vida, olhar como a vida se revela. Hoje de manhã vieram algumas senhoras lá, 2 senhoras me ajudar de manhã na convivência com os irmãos de rua, e tem um morador de rua que é uma pessoa muito típica da rua, o Bruno. Ele é muito alto, negro, ele tem os cabelos todos com tranças, e ele fala de muitas coisas. Eu fico decodificando o que ele está falando para saber o que é realidade, do que é sonho e o pesadelo, e ele vai fazendo todas as suas artimanhas. E as 2 senhoras que foram lá hoje pela primeira vez ficaram encantadas com o Bruno, porque o Bruno é um showman. Ele é um showman, ele faz de tudo. Ele canta, ele dança, ele chora, ele briga, ele expulsa, ele acolhe, ele congrega, ele desagrega, ele assusta, ele chama. Então, eu acredito que se você se disponibiliza a olhar, eu acredito que muitas vezes até uma música ou uma apresentação teatral depende muito de como os teus olhos veem isso. Eu acredito muito que a percepção é seletiva. Você só vê aquilo que você quer. Eu lembro muito de quando eu estava na faculdade de pedagogia, as pessoas me olhavam, acho que de um jeito, alguns... A gente tem sempre o estereótipo de como vê o outro, e às vezes a gente fica prisioneiro desse estereótipo. E nós fomos assistir Abelardo e Heloísa, com o Perry Salles e a Miriam Meller. E os 2 lindos jovens, e a história do Abelardo e Heloísa é uma história cheia de proibições, de vetos e de amor. E o grande encontro amoroso do Abelardo e da Heloísa se dá numa Sexta-feira Santa, rompendo todos os preceitos e as interdições religiosas de encontro de 2 que tinham uma vocação religiosa, que se encontram amorosamente. E a cena no teatro é muito bonita. Imagine isso há uns 45 anos atrás, mais. Os 2 nus, com muitos véus e um jogo de luzes muito bonito, e um encontro amoroso entre os 2. E quando nós voltamos para a sala de aula, no outro dia, perguntaram, alguém lá perguntou qual a cena que tinha marcado mais, e eu disse que uma cena que me marcou muito foi esse encontro amoroso do Abelardo e da Heloísa. E aí logo uma pessoa perguntou para mim: você de certo ficou escandalizado de vê-los despidos. Falei: não, eu fiquei extasiado de vê-los tão lindos e tão amorosos, e num amor que rompeu todas as barreiras. Os 2 naquela cena eram 2 esculturas lindas, um corpo masculino e um corpo feminino, encontrando-se num gesto amoroso, emoldurados por muitos véus
e por muitas luzes e por muitas... Imagine que era uma época de uma censura ainda mais rigorosa, de um moralismo mais exacerbado, não que mudou muito agora, mas era um gesto lindo, era uma cena de uma nudez poética linda, transcendental. Então, eu acredito muito no teu olhar, no olhar como você vê. Muitas vezes, as pessoas olham as pessoas em situação de rua e não são capazes de ver pessoas, são capazes de ver problemas, empecilhos, são capazes de ver só incômodos. Nós precisamos humanizar muito o nosso olhar para termos uma percepção. Isso marcou muito a minha vida, que a percepção é seletiva. Você só vê aquilo que você quer. Então, você precisa ver não só o que você quer, você precisa ver também o que o outro está mostrando para você. E que está te mostrando na lágrima, no sorriso. Ontem nós tivemos uma reunião na Casa de Oração do Povo da Rua, e mantendo todos os distanciamentos e tudo mais, aquele grupo, e uma pessoa que estava falando, eu percebi imediatamente, pelo olhar, quem estava captando melhor aquela fala. Quando nós vamos adquirindo uma experiência de falar com um grupo, com um público, você percebe, e eu lembro muito que um dia falando com as presas, com as mulheres encarceradas, alguém me perguntou: por que quando você fala, elas prestam tanta atenção? Às vezes a gente fala com elas, elas não estão atentas. A gente tem que chamar atenção. E quando você fala, elas ficam tão atentas. Eu refleti e falo para elas. Por isso elas ficam atentas, porque eu estou dizendo para elas, e eu acho que isso é o amor, é ler nos olhos das pessoas o que lá está escrito. E eu acredito que quando você faz isso, a comunicação se dá muito rapidamente. Quando você diz só o que você sente e prescinde de saber o que sente para quem você está falando, você não comunica. Padre Júlio, uma pergunta mais pessoal. Qual foi a sua formação, não a formação acadêmica, eu sei que o senhor fez enfermagem, depois fez, né, tem uma formação de teólogo também, mas o que levou o senhor a fazer essa opção pelo sacerdócio e pela vida devotada aos desvalidos? Assim, o senhor encontra isso em algum momento claro da sua trajetória? Não, ontem eu até falei para um psicanalista que acho que precisava ele me ajudar a entender isso. Eu acredito que são arranjos existenciais, são respostas que você vai dando em cada momento da tua existência. Por exemplo, nessas noites mais frias, na madrugada mais fria, eu saí à noite com um amigo na madrugada para ir encontrar com os irmãos de rua, levar cobertas, levar agasalhos para eles. Eu acredito que a gente tem que ir aprendendo cada dia. Eu não posso ser aquecido sozinho se o meu irmão, que não tem agasalho, ficar no frio. Acho que isso é uma construção diária, é um incômodo diário, é uma resposta que eu tenho que dar cada dia. Eu não sou um padre pronto e acabado, como não sou um ser humano pronto e acabado. Eu só vou acabar. Nessa madrugada, um morador de rua me falou: e quando você fechar os olhos, vai ser complicado, hein? Então, acho que eu só vou terminar ali quando eu fechar os olhos. Até lá, eu estou aprendendo. E eles que vão me ensinando. E eu acho que não tem um momento. Eu tenho muitos momentos na minha vida que me marcam. Um deles foi quando eu fui visitar um adolescente preso na Pastoral do Menor, e na
cadeia, ele veio, estava chovendo, era um dia muito ruim, de temperatura, de chuva, e ele veio algemado, com as mãos algemadas para trás. E quando ele me viu, ele chorou muito. E nós conversamos, e quando terminamos a conversa, ele disse: padre, enxuga minhas lágrimas, porque ele não podia voltar para o convívio com os outros presos todo molhado de ter chorado. E eu tirei um lenço e enxuguei os olhos, o rosto dele, para ele se recompor, para poder voltar. Isso me marcou muito na vida. Enxuga minhas lágrimas. Então, isso ficou muito marcado fortemente em mim, como me marcou muito fortemente na vida de Santa Dulce dos pobres. E hoje é o dia do aniversário de Santa Dulce. Se ela estivesse viva, hoje ela estaria fazendo 107 anos. Quando o garoto da rua doente falou para ela: não me deixe morrer na rua. E isso marcou fortemente a vida dela, isso me marca muito também. E eu acredito que a gente tem que dar sempre respostas para essas questões tão candentes, tão difíceis. E o senhor percebe que essa sensibilidade que o senhor tem, ela encontra eco em quem não faz parte dessa experiência? O senhor tem uma rede de voluntários, o senhor tem artistas que atuam também na sua paróquia, ou dentro, ajudando a comunicar melhor o seu trabalho, o seu movimento. Essa sensibilidade, nos últimos anos, o senhor acha que ela aumentou ou ela diminuiu? Quando a gente olha para o Brasil, com a representação política que a gente tem hoje, a gente fica se perguntando como é que a gente chegou, né, nesse lugar de assumir a brutalidade como forma de representação social e política, que eu acho que é um pouco o que muita gente acaba refletindo, né, nesses últimos anos no Brasil. E aí a pergunta que a gente se faz a gente tem essa sensibilidade hoje instalada o suficiente para que a gente consiga, de alguma forma, contaminar a sociedade brasileira com esse espírito de humanização que guia o seu trabalho, por exemplo? Qual é a sua percepção no seu dia a dia, na sua paróquia, na sua comunidade evangélica? Como é que o senhor sente isso? Eu acredito que sempre será intermitente. É como um eletrocardiograma, cheio de riscos. Eu acredito que em nenhum momento da história não há conflito. Em algum momento da história foi o estupro das Índias, das mulheres indígenas. Em outros momentos da história foi a chibata nas costas dos escravos. Nesse momento, nós vivemos a chibatada e o estupro nas redes sociais. Então, eu acredito que cada momento da história tem a sua chibata, tem o seu estupro, tem a sua colonização, tem a sua imposição. Nós vivemos no momento da retórica do ódio, dos fake news. Hoje eu fiz uma postagem que não tinha nada de nem para um lado nem para o outro. É uma postagem. Eu estou do lado de um cachorro, que é o cachorro de um morador de rua que se chama Amarelo, e o cachorro veio ficar perto de mim, e alguém fotografou, e eu postei, e alguém pôs lá o comentário: seu comunista, filho da puta. Eu estou do lado do cachorro, não estou falando nada, só o fato da imagem já aciona o ódio de alguém. Então, eu acredito que nós vamos viver sempre o conflito. Uma das coisas que eu aprendi muito no início da minha construção do caminho pastoral foi um livro do padre Libânio, que até hoje eu tenho bem guardadinho na minha biblioteca, que se chama Pastoral numa Sociedade de Conflitos. Então, nós sabemos que a humanização passa pelo conflito, porque nós não conseguimos diminuir as desigualdades. Nesse momento, eu penso muito que o neoliberalismo ele não é só uma questão econômica e política, é uma epistemologia.
nós pensamos de maneira neoliberal. Uhum. Então, nós temos muito fortemente marcados a meritocracia, nós temos naturalizado muito a desigualdade, e esses processos, ora nós avançamos um pouquinho, ora nós recuamos. Nós estamos agora no descendente, nós estamos na fase de baixa. Há alguns momentos que a gente sobe muito, mas não chegamos ainda no apogeu. Acho que nós estamos no perigeu agora. Então, é um momento difícil. E eu acredito que a grande questão hoje da arte, da literatura, da poesia, de todas as manifestações, na dança, é o momento da resistência, é o momento de resistir. Cantar para resistir, poetizar para resistir, versificar para resistir, dançar para resistir. Às vezes, a alegria dos pobres incomoda muito, porque eles não têm motivo nenhum para dançar nem para cantar, mas eles têm um motivo, que é resistir. Querem nos matar, mas nós resolvemos não morrer. Conceição Evaristo, maravilhosa, que tem um papel importante, foi reconhecida muito já numa idade mais avançada, negra, mulher, ativista, militante, e, além de tudo, uma grande autora, uma grande poeta, uma grande escritora. Sim. Eu acho que eu fico sempre pensando assim, a minha trajetória é uma trajetória de uma espiritualidade formada numa tradição italiana de espiritualidade, ou seja, católica, mas que foi recebendo outras fontes, né, de conhecimento, até chegar na arte como um grande pilar de talvez criar uma sensibilidade coletiva, um imaginário coletivo, dessa humanização que o senhor prega no seu dia a dia, com as suas atitudes e as suas experiências. Olhando para uma cidade como São Paulo, nesse período da pandemia, eu acho que é um dos temas mais recorrentes aqui dos nossos encontros com artistas e com pessoas que estão nessa área. A gente fica vendo muitos museus fechados, muitos centros culturais e associações que têm uma infraestrutura bastante grande e que talvez poderiam ter se engajado mais nesse momento de prestar apoio humanitário para a população de São Paulo, abrindo, acolhendo, distribuindo alimentos e até mesmo comunicando. Acho que tem um dado aí da comunicação que é importante também dos centros culturais fazerem nesse período de crise. A gente tem experiências em todos os lugares, no Oriente Médio, a gente tem experiências na Europa, a gente tem experiências aqui na América Latina. Nas suas andanças pela cidade, o senhor encontrou algum desses espaços culturais ativamente trabalhando, ou algum espaço cultural que tenha se comunicado com o senhor para estar formando essa rede cívica de atendimento num momento tão grave que o país está vivendo, ainda está vivendo? Não especificamente, não. Eu tive assim contato com, vamos dizer, artistas e pessoas que se dispõem a ajudar utilizando a sua imagem, a sua potência de comunicação. Mas o grande espaço que eu acredito que sobrou foi a rua, a cultura da vida, a construção de solidariedade, a arte de sobreviver, a arte de ter acesso à água potável. Tem que ser muito artista para sobreviver no abandono, na solidão, de ter companhia quando não tem ninguém para falar. Eu digo que durante esse tempo da pandemia eu tenho me alfabetizado nos olhos dos moradores de rua, porque todos têm que estar de máscara e eu procuro ler o que eles me dizem nos olhos.
e eu tenho aprendido e tenho procurado me alfabetizar de ler a raiva, o medo, a esperança, o amor, o afeto, o carinho, o que é possível comunicar no olhar. Eu acredito que todos nós temos, como diz o ditado, de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Mas também eu acredito que de artista, todos nós não temos pouco, temos muito. Viver é uma arte, amar é uma arte intrincada, e a solidariedade também é a arte de se despir e se despir do egoísmo e se vestir do altruísmo, isto é, pensar no outro também. Padre Júlio, a gente já está chegando ao final do nosso encontro, infelizmente, passou muito rápido. Eu queria lhe agradecer imensamente, foi uma aula de emoção, a gente tem uma expressão no teatro que a gente chama assombro, que é quando as pessoas se comovem em torno de um momento de um encontro. E eu tenho certeza que todo mundo que está nos acompanhando aqui saiu daqui com uma experiência diferente daquela que motivou a entrar, né? Então, e também queria lhe agradecer como cidadã de São Paulo, pelo trabalho que o senhor faz, pelo movimento, pela conscientização, pelo amparo às pessoas que de fato estão precisando. É um momento muito grave, a gente quer aqui também, em nome de toda a Mostra Internacional de São Paulo, se solidarizar com as 450 mil famílias de brasileiros que perderam seus entes queridos, e colocar, e dizer que sim, a cultura não pode resistir apenas nas suas pautas específicas, mas ela tem que estar a serviço da sociedade brasileira, a serviço de traduzir esse momento e a serviço de criar também uma cultura de valores humanitários. É uma tarefa difícil, é uma tarefa histórica, como o senhor lembrou aqui, mas ela pode estar como Jesus abraçando esse momento de todas as pessoas que estão embaixo do viaduto, quebrando amarretadas as pedras que insistem em estar na mente e nos corações de uma parte significativa da sociedade brasileira. Então, queria lhe agradecer imensamente por esse momento, e à Mostra Internacional de Teatro de São Paulo, que está aqui resistindo aos escombros desse momento infeliz que nós estamos vivendo, mas que nós iremos superar, A gente há de encontrar a potência, a alegria, a diversidade que o povo brasileiro tem para superar esse momento, e não só superar e resistir, mas criar um novo momento, uma nova imaginação, para que a gente consiga enxergar um futuro de esperança. E o senhor é uma pessoa importantíssima não só nesse momento, mas nessa inspiração de esperança do futuro. Então, muito obrigada a todos nós que estamos aqui. A gente só quer agradecer não só a sua presença aqui na abertura da mostra, mas fundamentalmente como cidadãos brasileiros e como cidadãos da cidade de São Paulo. Muito obrigada, Padre Júlio. Eu que agradeço, força e coragem a todos. Ninguém desanime, vamos em frente. Muito obrigada.